Deus, aleluia, Pai. Bom dia, igreja. Tudo bem? Tudo na paz do Senhor? Tá um dia bonito? Amém? Tá um dia bonito. Eu quero dizer para vocês que hoje de manhã eu levantei e tá dando, acho que tá dando o som aqui, tá vindo no meu ouvido, que eu não sei como que diz. O retorno, acho que é. Amém. Então assim, eu levantei hoje, vi que o tempo estava ficando, agora ficou legal, estava ficando escuro para chuva, e lembrei que da última vez que eu preguei estava um dia claro, um dia bonito, como está hoje um dia bonito, porque a chuva também é de Deus, e a tempestade, o vento, a pedra, a gente repreende e fica a chuva, amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Daqui o irmão coloca lá a palavra. Pai, te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, por estar aqui, por tu nos permitir, Pai, vir até aqui para ministrar a palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento, Pai, abre o entendimento dos irmãos, daqueles que vão assistir pelo canal, Pai. Nos deixa, Senhor, que possamos fazer o Espírito Santo fluir nessa palavra, Pai, para que as pessoas que estão aqui, os irmãos, entendam, Pai, a mensagem, Pai. Que isso flua, Senhor, e que penetre, Senhor. Que não seja apenas mais uma palavra, mas uma palavra, Senhor, que penetre, que faça, Senhor, nós ter algo de bom nisso, uma mudança nisso, Pai. Nos traz, Senhor, o entendimento, Pai, de tudo que vai ser dito aqui pelo poder do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pedi para o irmão colocar a palavra, não deu certo? Amém, já vai colocar ali. A palavra que vai ser colocada ali é eternidade. E nós vamos hoje, o versículo de hoje, irmãos, é João 3,16, que todos nós sabemos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eternidade, irmãos, eternidade. Eu li um livro, acabei de ler agora um livro de John Bevere, Vivendo para a Eternidade. É algo assim. E esse livro ele me impactou bastante, porque na verdade a gente vive uma vida, a gente tem uma forma de entender a vida. A gente sabe que tem a vida eterna, a gente sabe que tem um tempo de existência, mas a nossa vida real, na realidade, o real vem depois, vem naquilo que a gente não vê que é o real. E esse tempo que está aqui, a gente está aqui para cumprir um propósito. Então vejam só, Deus nos cria, nós nascemos, temos um tempo de vida com o corpo, para depois então saber se nós vamos ter a vida eterna ou a morte eterna. Porque se nós não formos aprovados, se nós não cumprirmos nosso propósito, se nós não fizermos aquilo que Deus nos pede, se não vivermos pela palavra, nós podemos ter a morte eterna. E Deus é amor, não é mesmo? Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho, para que nós que cremos nele, não morramos, não perecemos e não venhamos ter a morte eterna. E é isso que nós precisamos entender. Quando nós pensamos que Deus é amor, o que Deus faz? Vamos imaginar o seguinte: Deus, lá no tempo quando Ele criou Adão e Eva, Adão e Eva eles caíram, houve todo o pecado. O que aconteceu? Deus foi conversar com Jesus e com o Espírito Santo. Olha, deu um problema aqui, deu pau lá, deu problema, você vai ter que ir lá, Jesus, para resolver isso aí, para salvar a humanidade. Então, Jesus, que é amor também, veio sabendo que ia passar por todo o sacrifício, por tudo que ia acontecer na vida dele, sabendo, mas era por nós, pela nossa vida.
Porque então Deus poderia fazer facilmente o seguinte: bom, aqui não deu certo, eles não merecem o amor, não merecem misericórdia, vamos encerrar por aqui, vai todo mundo para o inferno e vamos criar um mundo novo. E aí nós não teríamos uma segunda chance, não teríamos uma vida, um propósito para cumprir, para poder chegar nesse tempo aí. O que acontece então? Acontece que nós temos esse tempo para viver e nós não nos comovemos com a morte de Jesus, choramos a morte de Jesus, mas mesmo assim nós passamos uma vida, um tempo de vida, um tempo na carne, na nossa existência, que vai, vamos dizer, até 80 anos, vivendo uma forma que não é saudável. A gente muitas vezes vem ao culto e muitas vezes nós nos tornamos, em vez de ouvir a palavra, nós nos tornamos críticos de pregadores. Tal pregador demora muito, enrola, tal pregador prega muito rápido, o outro conhece tudo a Bíblia, o outro isso, outro aquilo. Ao passo que se a gente tirasse um tempo para vir ao culto no domingo, e naquela semana nós fizesse aquilo que nós ouvimos, e no outro domingo de novo e fosse fazendo, seria muito simples, muito fácil de viver, mas a gente não tem esse entendimento. O que acontece? De que forma que passa isso? Deus, ele vendo isso, irmãos, vendo que deu seu filho, não chegou a, não, vamos dizer assim, não é que não resolveu, mas o entendimento da humanidade talvez não foi o suficiente com a morte de Jesus. Entendemos, choramos, ficamos chocados, ficamos tristes, mas continuamos numa vida desregrada ou não conseguindo levar da forma certa. Aí o que Deus fez? Deus nos deu um manual de instruções, nos deu a Bíblia, que é só seguir o que está escrito aqui, que é simples. É como se nós fôssemos fazer meu tempo de escola. Vamos fazer uma prova com consulta. Uma prova com consulta. Pega o livro, responde as questões. Fica fácil, tá fácil. Só que mesmo nós tendo o manual, nós tendo as instruções para viver, nós não conseguimos. É algo que nós não conseguimos entender. Nós lemos aqui, ó, eternidade. Isso ficou na minha mente. Eu li esse livro, quando eu terminei de ler o livro, estava terminando, eu vi a escala da pregação, e na mesma hora Deus me falou: prega sobre a eternidade. Aí hoje de manhã eu estava orando e sempre peço a Deus que eu pregue para pelo menos uma pessoa, escutando e entendendo o que eu estou falando, já é o suficiente. E Deus falou assim: então eu vou pregar para você, fala para você, para mim escutar. Porque tem muito do que eu vou falar aqui que eu preciso fazer. O Marcos falou agora algo tremendo na abertura do culto, que é algo que a gente, né, dentro do contexto que eu vou falar. Muitos pregadores falam: olha para mim, vocês podem olhar para mim, mas fixe também na eternidade, naquela palavra ali. No dia a dia, pensa na eternidade. A gente vive o dia a dia de forma atribulada, de forma corrida, quando na verdade a gente tem que mirar só na eternidade, e não no nosso tempo natural aqui. A gente faz coisas e coisas e coisas, e sabendo que, bom, eu tenho que fazer porque com 80 anos, com 70, com um tempo, termina o meu tempo. E na verdade, não, aí que começa. E pode começar na vida eterna ou na morte eterna. Então é isso que a gente, o que nós precisamos entender. Que não é esse tempo é um tempo de prova, é um tempo da gente fazer aquilo que Deus quer, porque a nossa vida vai começar depois. Ou a nossa morte. Amém? Irmãos, assim, ó, eu separei, dentro do nosso manual de instruções aqui da nossa Bíblia, eu separei alguns versículos que eu vejo que são chave, que são, claro que toda a Bíblia é, mas de forma resumida, eu separei alguma coisa aqui. Não precisa abrir a Bíblia, eu separei já para falar para vocês, que são básicos, que são coisas que a gente não deveria nem precisar ler a Bíblia para fazer. Mas amém, está aqui, era o que a gente deveria fazer: vir no domingo no culto e naquela semana falar aquilo que a gente ouviu e assim por diante, e a gente teria uma vida de paz. Provérbios 6, 16 e 17.
O que ele diz? Há 6 coisas que Deus detesta, e a 7ª ele abomina. Primeira, olhos altivos, que é a nossa soberba, o nosso orgulho de nós achar que sabemos mais que o outro, de nós achar que estamos aqui, que temos que estar aqui guiados pelo Espírito Santo. Eu sei que ele está me guiando no que eu estou falando, na minha forma simples de falar, e não é por isso que eu acho que nem devemos olhar para o pregador, mas olhar para a mensagem sempre. Então esse orgulho, essa empáfia, que às vezes aqui ou em qualquer lugar na rua, quando a gente vai fazer qualquer tipo de coisa, que a gente acha que sabe mais que o outro. E são coisas banais, que a gente faz muito assim, sem sentir muitas vezes. Língua mentirosa não precisa nem falar. Mentira, a gente sabe quem é o pai da mentira. Mãos que derramam sangue inocente, que é a calúnia, que é o falso testemunho, que às vezes a gente bota o irmão contra o outro, para a gente sair fora de alguma coisa, a gente larga pro outro lá o pepino e a gente fica, né? Coração que maquina o mal, aquela mente perversa, aquilo que a gente fica pensando, como o Marcos falou ali no Mateus 6, eu acho. A gente fica ali, vai conversar com o irmão, mas esse cara aí é isso, é aquilo, pensa e não fala, mas a gente só no pensar, Deus conhece nosso coração, não é mesmo? O diabo sabe o que a gente fala, não sabe o que a gente pensa, mas Deus sabe o que a gente pensa. E se a gente pensa, está dentro da gente. Então nosso coração não é puro. Pés que se apressam para correr para o mal. Isso aqui é ceder às tentações. Qualquer tipo de tentação. Qualquer tipo. Até mesmo de uma... a gulodice, sermos gulosos, que é uma coisa banal, é uma tentação e a gente acaba caindo. Amém, irmãos? Semear contenda entre os irmãos. A fofoquinha, né? O tititi ali, que muitas vezes o poder da palavra que a gente tem, que a gente muitas vezes é melhor ficar calado. A gente fala, vou me calar para não falar. Às vezes a gente em casa fala alguma coisa nos nossos assuntos, a gente tem que policiar em casa, com a esposa, com os filhos, a gente tem que se policiar porque a gente acaba pecando. Mesmo que o irmão lá que a gente está falando não saiba, a gente está pecando. E é para Deus, né? Êxodo 20, os 10 mandamentos, eu vou falar uns 3 ou 4. Não matarás. Esse é aquele que a gente menos releva, porque não matarás, a gente fala assim, não, eu não vou matar ninguém. Então não. Mas a gente, irmãos, a gente mata com a língua, a gente mata com a boca, a gente mata o sonho de uma pessoa, a gente diminui uma pessoa, dizer, você não consegue fazer isso, você não vai fazer. A gente acaba com a pessoa, a gente mata, é o principal mandamento, não matarás, porque a gente fala não matarás, a gente pensa que vai dar uma facada, vai dar um tiro, e não é. A gente mata uma pessoa, termina com uma pessoa com uma palavra, muitas vezes sem sentir, sem saber o que está falando. Por isso a gente deve pensar, né? Porque o poder da palavra, ele corta mais que uma faca. Não adulterarás. A esposa, o marido, aquele que olha para uma... Você olha, porque Deus, glória a Deus, nós temos olhos para olhar. E a gente olha para tudo, para todos, mas o segundo olhar, olhar de desejo, o olhar pecaminoso, né? Isso já pecou, isso leva para o inferno. Isso tira a gente pode ganhar o mundo e com um detalhe a gente pode ir para o inferno, a gente pode ter a morte eterna. Se está escrito aqui é para cumprir. Não dirás falso testemunho. Já falei antes ali, é a mesma situação, né? Não vai jogar um irmão contra o outro. Agora um que para mim é para mim, amém? Mateus 5, 22. Eu, porém, vos digo, que qualquer que sem motivo, sem colerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca, que significa idiota, imbecil, louco, será réu do fogo do inferno. A nossa boca, irmãos, a nossa língua nos leva para o inferno. Porque a gente faz isso... Eu tenho passado por provas nesses dias, e a Alessandra sabe disso, de tanto que eu tenho procurado mudar a minha vida, que às vezes eu me iro por coisa banal. E isso é o diabo afrontando, é o diabo tirando a paz da gente. E a mania, aquilo que você tem um hábito de muito tempo, de falar, chamar as pessoas por apelido.
Não para ela, mas a gente lá, fulano de tal, lá, aquele lá, isso, aquele lá é aquilo. Isso é um pecado igual um adultério, igual matar. E a gente não consegue, por ser muito... Amém? Então assim, ó, meus irmãos, diante disso, deixa eu tomar uma aguinha aqui que a minha garganta... Agora, irmãos, vamos para uma parte mais prática que não da Bíblia. Vamos pegar uma família, um sacerdote, uma família cristã, uma família de qualquer igreja, uma família cristã, onde o marido, o homem, o sacerdote tem entendimento de quem ele é, cuida da sua esposa, cuida dos seus filhos, tudo de forma como Deus quer. Mas tem um chamado para cuidar de pessoas, ou tem qualquer chamado para ministrar a palavra, ou seja qual for o chamado dele, e ele não vai. Isso é o mesmo caso dos versículos aqui. Está pecando, está falhando, não está cumprindo o propósito. Se você está aqui para cumprir um propósito, para ter a vida eterna, você tem que fazer aquilo que Deus quer. Agora vamos para o inverso. Nós temos um irmão que salva almas no mundo inteiro, que vai ao mundo, que tira a alma dentro do inferno, mas que a sua casa perece, a sua mulher, a sua esposa é desgostosa, seus filhos sentem sua falta. É o mesmo caso, é a mesma situação, irmãos. Vamos pegar uma situação, isso eu estou falando agora de uma vida, da vida do dia a dia nosso. Sair da palavra aqui, para entrar naquilo que nós somos, que nós vivemos. A gente fala muito em fazer o caminho de volta. Fazer o caminho de volta é pedir perdão com quem que a gente mais erra? Com as pessoas que convivemos. Com os filhos, com os pais, com a esposa, com o marido. Com aquele dia a dia. Temos uma vida longa, nos convertemos, entendemos a palavra e aí fazemos o caminho de volta, que é o pedido de perdão. E aí a gente faz aquele pedido, aquilo tudo, pede para o Espírito Santo nos revelar, mas por algum motivo fica uma coisinha para trás, passa o tempo e a gente não, agora está tudo bem, já perdoa. Ele ou ela, ou a pessoa que foi ofendido, ela perdoa aquilo que foi declarado, aquilo que foi falado, aquilo que não foi, tu está levando para o dia do julgamento, tu está levando para Deus, porque tu não declarou. Isso também é passível de a gente perder a salvação. Eu falo isso por mim e por todos nós. Eu fiz meu caminho de volta com a Alessandra, e depois fui no sacerdócio real ali, voltei, lembrei de mais algumas coisas, e a gente deve vasculhar o nosso coração, tirar tudo de dentro, porque o pecado não declarado, ele vai junto com nós, seja para quem for e o que for, amém? Bem, irmãos, eu agora vou falar para vocês assim, tudo isso que eu falei para vocês aqui, que fique o que eu falei, mas que fique a palavra, a eternidade, que fique no dia a dia nosso, eternidade, tudo que a gente for fazer. Vamos falar assim, ó, qual a forma mais prática de nós começar a resolver isso aí? De nós começar a ter uma vida mais santa, mais digna. Se Deus amou tanto nós, que deu seu Filho à morte, uma morte horrível, para que nós não perecemos, para que nós não morramos, o que nós temos que fazer? Primeira coisa, está em Marcos 12, 30 e 31. Amarás, pois, o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e com todas as tuas forças. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É simples. É simples. É fácil, não sei, depende de cada um, depende do coração de cada um de nós, né? Se cada vez que nós vou falar assim, ó, eu estou com muito serviço, estou bastante atribulado, às vezes eu procuro ter uma vida com Deus de manhã cedo, à noite. Mas isso, o que me faz chegar em Marcos 12, 30 e 31? Quanto mais tempo eu tiver com Deus, mais fácil vai ficar para mim voltar para esses outros versículos que eu falei. Porque se Deus é amor, se a forma como nós temos, o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer? Nós temos que tirar o controle da nossa vida e entregar para Deus, né? Isso é a parte, talvez, para mim, uma parte muito difícil, porque eu me pego no automático fazendo coisas, e aí volto para trás várias vezes no dia para conseguir
deixar fluir. Quando a gente entrega a vida para Deus, quando a gente solta a corda, que nem diz um amigo meu, quando a gente solta querendo segurar tudo, a direção de tudo, entrega a direção para Deus, fica fácil, porque se nós entregar para Deus, Deus vai estar em nós, e Deus é amor. A gente não vai mais conseguir, a gente muda o nosso palavreado, a gente muda a nossa forma de ver, pelo simples fato de entregar a vida a Deus, pela obediência, pelo amor, pela obediência, tendo sabedoria no dia a dia de pensar mais do que falar. A gente geralmente primeiro fala para depois pensar, e por que eu falei aquilo? Né? Mas aí a gente primeiro fala e depois pensa. A gente pensar, a gente não fala, a gente evita um monte de coisa, evita muita situação ruim. Então, irmãos, a palavra é essa, a palavra é curta, a palavra é direta. Na verdade, quando eu li isso, eu acho que quase que não haveria necessidade de uma pregação. Se você se guardar a palavra eternidade e você guardar o que tem a Bíblia, já é suficiente. Muitas vezes a gente poderia falar mais, pode falar muito tempo sobre essa palavra eternidade, mas eu prefiro falar pouco e que vocês entendam, que vocês guardem resumidamente aquilo que está aqui, o que a gente tem que viver, a forma como a gente tem que viver, a forma como a salvação, meu Deus, a gente fica lutando como correr atrás do vento, como está na Bíblia, em Eclesiastes, né? É algo tão simples e tão difícil, porque a gente não consegue, a gente consegue fazer isso, a gente tem que querer. A gente tem que daqui a pouco vir no culto de domingo e pegar essa palavra e usar até outro domingo e até outro domingo. Porque eu li há um tempo atrás que menos de 5% ou 5%, mas menos que 5% da igreja não vai ter a vida eterna, não vai ter a salvação. E fica muito fácil hoje, para mim fica fácil entender isso, porque eu sei que do jeito que eu estou vivendo hoje, eu não estou salvo. Eu estou salvo pela fé, por crer. Mas eu preciso me modificar, eu preciso trabalhar dentro de mim algo que não pode ser muito difícil e muito fácil. Basta a gente querer, basta a gente ter um entendimento e colocar isso dentro do coração. Aquilo que vai para o coração não tem mais, já era, já deu. Amém, irmãos? Essa é a palavra de hoje, curta e direta. Amém? Há um lugar onde descanso em ti. A gente vai orar agora para encerrar o culto. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Amém, irmãos? Então vamos fechar os olhos, vamos tentar meditar nessa palavra que foi curta, rápida, mas eu creio que foi bem direta, e eu sei que o Espírito Santo manifestou em mim essa palavra, e é assim que tem que ser, era dessa forma que tinha que ser. Amém? Pai, te agradecemos, Senhor, por esse tempo, Senhor, que Tu nos permitiu falar, Senhor, que Tu fluiu através da minha vida, Pai. Senhor, tenho entregado a minha vida todos os dias a Ti, e vou continuar assim, Pai, te servindo, Pai. Te peço, Senhor, pela vida dos irmãos que estão aqui, que estão assistindo no canal, Pai. Guarda, Senhor, guarda estas pessoas, esses irmãos, Senhor. Que essa palavra penetre, Pai, na vida de todos. Senhor, que isso seja, Senhor, um divisor, Pai. Algo, Senhor, que as pessoas possam, os irmãos possam entender aquilo, Senhor, que tem pela frente. Que haja, Senhor, entendimento dessa palavra, Pai. Guarda nós a todos, Pai. Nos leva para casa, Pai, abençoados, guardados, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu vou. Tudo que precisamos, Senhor, está em Ti. Aleluia. Louvado seja Teu nome.
Eu não vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia. A palavra já concluiu. Mas eu não podia deixar de trazer este texto aqui. Então, eu vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já haviam passado, e o mar já não existia. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma noiva para o seu amado esposo. Eu ouvi uma voz que procedia do trono e declarava: eis aqui o tabernáculo de Deus, que agora está entre os homens, os quais, olha só, que agora está entre os homens, os quais ele habitará, e eles serão meu povo, e ele será o meu Deus, e viverá com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá morte, nem pranto, nem lamento, nem dor. Rei Carabachai, porquanto da antiga ordem já está encerrada. Zerou a quilometragem, meu irmão. E aquele que está sentada no trono afirmou: eis que faço novo todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, porque essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou ainda: está realizado. Lembra que Jesus falou? Está realizado, está consumado. Eu sou o Alfa e Ômega, o fim de todos quantos tiverem sede, darei de beber graciosamente a fonte da água da vida. E o vencedor, ei, você é vencedor, meu irmão, herdará essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Eu nem quero ler quem não vai entrar aqui, meu irmão. Eu prefiro ler se quem vai entrar. Aleluia. Esse é o roteiro, o desfecho do roteiro, daquilo que Yeshua escreveu e trouxe a nova aliança para que nós pudéssemos adentrar e desfrutar e conviver e viver e se deleitar. Coisa linda nós falar sobre eternidade. Eternidade, porque é algo que nos fundamenta, porque a nossa luta contra para que nós não venhamos desfrutar da eternidade. E ela quer nos deixar no comodismo, no comodato. E nós podemos romper, amém, irmãos? Nós podemos olhar já esse fim. Se isso não é, então não é que nós almejamos, então não tem sentido. Nós precisamos almejar isso que o Ivan trouxe nessa manhã. Essa tem que ser a nossa busca constante, e que nos leve cada vez mais prepararmos para ela, para poder estar com o nosso amado. Aleluia. Isso me fez levantar da cama rapidamente e vim para cá, para esse lugar, para ouvir isso. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela essa palavra. Obrigado, Senhor, porque já foi encerrado aqui, Pai. Está consumado. Tudo está pronto para nós, Senhor. Só depende de nós querer entrar. Aleluia. À noite mais um culto. Deus abençoe. Vamos em paz aí, em nome de Jesus. Very good. Deus abençoe a todos. Se encontram alinhando